Olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional. E hoje nós temos um convidado muito especial, pastor Hernandes Dias Lopes. Que satisfação ele receber no Debatistas. Privilégio, Natan, estar aqui com você. Espero que este bate-papo aqui possa ser muito abençoador para quem puder compartilhar e ver essa conversa. Que bênção, que bênção. Pastor Hernandes Dias Lopes, que eu digo que ele é presbiteriano, mas prega na Assembleia de Deus, na Batista, Metodista, N denominações. É maravilhoso poder ver o agir de Deus na sua vida, pastor Hernandes. Muito obrigado. E como o senhor tem abençoado todo o povo brasileiro e no mundo, né? Aí afora. Que bênção. São portas que Deus abre, Natan, sem ser procuradas, Sim. Né? Não foi uma coisa que foi planejado, alguma estratégia humana para alcançar esse propósito. É obra da graça, é Deus quem faz e eu também sou muito grato a Deus por isso. Que bênção, que bênção. Quero te pedir para se inscrever no canal, nos acompanhar no Instagram, Debatistas ou cbn.oficial, acompanhar o pastor Hernandes Dias Lopes também nas redes sociais e se você ainda não acompanha, e seja edificado. Bom, o bate-papo de hoje é sobre como ser cheio do Espírito Santo. O pastor Hernandes Dias Lopes, dentre tantos temas que trabalha de maneira muito profunda essa temática, e é uma temática que nos chama muita atenção, falando do povo batista nacional, o ser cheio do Espírito Santo. E eu gostaria de trabalhar com o senhor aqui algumas questões, mas antes de entrarmos nessas questões, o senhor hoje pastoreia a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu sou pastor em Vitória desde 85. Hoje não mais o pastor efetivo, porque moro em São Paulo há 10 anos. Sim. Mas sou membro do corpo pastoral da igreja, sou um dos pastores da igreja. E em Pinheiros eu sou um pastor colaborador. Fico mais em Pinheiros que em Vitória. Sim. Mas o pastor da igreja de Pinheiros é o reverendo Arivaldo Dias Casimiro, de Vitória é o reverendo Jailton Lima. E eu fico nas duas igrejas. Colaborando. Cooperando no pastorado. O senhor é marido da? O Demilta, que chama de Tinha. Tinha. É mais conhecida pelo apelido. Tá, pai? Pai de Tiago e Mariana e avô de Bento e Chloe. Que bênção, que maravilha. Um homem de sucesso, espiritualmente falando, sempre tem uma família que dá cobertura, que o auxilia, e isso é maravilhoso. A família é a base, né? É a base da vida, do ministério, da igreja, da sociedade, enfim. Pronto. E um dos livros que tem aqui, antes de nós entrarmos, eu trouxe aqui alguns livros. Não teríamos tempo para anunciar todos os livros do pastor Hernandes Dias Lopes, mas tem esse aqui, Pai, Um Homem de Valor, que é um livro que marca muito a minha trajetória, a minha vida. Tenho aqui o De Pastor a Pastor. Esse aqui eu ganhei da minha esposa no seminário, quando nós éramos amigos ainda. Tem até aqui a dedicatória dela. E tem esse aqui, que esse aqui foi um marco no meu ministério. Amém. Paulo, o maior líder do cristianismo. Esse aqui virou uma série de pregações na igreja. Quando eu pastoreava no Pará, em Medicilândia. Que legal. Nós trabalhamos aqui, cada capítulo, foi um dia da semana. E os irmãos foram muito enriquecidos com esse contexto. Glória a Deus. E eu quero agradecer, antes de prosseguirmos aqui também, ao pastor Elvis, que cedeu aqui o seu espaço na Igreja Batista do Calvário, e ao pastor Levi, que propiciou esse encontro, possibilitando nós termos aqui o pastor Hernandes Dias Lopes hoje nesse bate-papo. Então, feitas as considerações iniciais, pastor Hernandes, qual a definição de ser cheio do Espírito Santo? Como poderíamos definir biblicamente? Ok. Bom, primeiramente, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, nem é uma sugestão. Sim. É um imperativo divino, é uma ordem de Deus. Então, quando Paulo trata desta matéria em Efésios 5,18, ele tem uma ordem negativa e uma ordem positiva. A negativa é não embriagar-se com o álcool, com o vinho, no qual há dissolução. A ordem positiva é enchei-vos do Espírito. Às vezes nós achamos que é pecado só se embriagar. Sim. Mas não temos nenhum constrangimento em dizer, não, eu não sou cheio do Espírito Santo, como se isso fosse uma coisa normal ou natural. A ordem divina implica em uma comparação superficial e em um contraste profundo. A comparação superficial é que tanto uma pessoa bêbada quanto uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está sob influência ou de algo
ou de alguém. A pessoa bêbada está sob a influência do álcool, a pessoa cheia do Espírito Santo está sob a influência do Espírito Santo. O álcool, farmacologicamente falando, é um depressivo, né? Ele é um ladrão de cérebro. Ele, quando uma pessoa está embriagada, ela perde o siso, ela perde o controle, ela perde o domínio, ela fala o que não falaria se ela tivesse em são juízo, ela faz o que não faria se ela tivesse no seu estado normal. Então altera o comportamento, altera palavras, atitudes. Ao mesmo tempo, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, isso altera também o comportamento dela, as palavras dela, as ações dela, as atitudes dela, as reações dela. Tudo é formatado pelo Espírito Santo de Deus. Qual o contraste profundo? O contraste profundo é que a embriaguez leva à dissolução, à vergonha, ao opróbrio, à derrota, ao fracasso, né? Enquanto uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela revela, por exemplo, comunhão com os irmãos, adoração a Deus, gratidão, espírito de humildade e de serviço. Então, você precisa compreender, nós precisamos compreender que a plenitude do Espírito Santo não é uma coisa assim excepcional. Não deve ser a vida ordinária da igreja vivendo de maneira extraordinária. Que bênção. Que bênção. Quando o senhor coloca esse contraste, fica tão evidente quando a gente observa o ser cheio do Espírito Santo, não apenas como um momento. Então, digamos assim, a embriaguez, ela tem um nível, em algum momento ela passa. Mas o ser cheio do Espírito é algo constante. Exatamente. Não são apenas arroubos, né, de picos emocionais, espirituais, sim, mas deve ser a dinâmica extraordinária da vida ordinária. Ou seja, é curioso que o que segue a esse texto de Efésios é o relacionamento familiar e o relacionamento no trabalho. É a dinâmica da vida. Sim. Como a esposa trata o marido, como o marido trata a esposa, como os filhos tratam os pais, como os pais tratam os filhos, como o empregado trata o patrão, como o patrão trata o empregado. Ou seja, você demonstra a plenitude do Espírito Santo, não é num êxtase de um retiro espiritual, mas é lá dentro do seu lar, é lá no seu trabalho, é nos seus relacionamentos interpessoais, nas suas atividades, na dinâmica da vida, que transborda essa realidade gloriosa que é a plenitude do Espírito Santo. Que bênção. O senhor, para responder essa primeira pergunta, disse que não deve ser algo natural, é algo que vem de Deus. Quando Paulo diz, enchei-vos do Espírito, né, não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito, eu gostaria de fazer essa pergunta para o senhor, qual seria a motivação? Então, você nos trouxe algumas explicações. Uma vez que é algo natural, qual deveria ser a motivação do cristão? Eu quero ser cheio do Espírito. Por quê? Por quê? Primeiramente porque é uma ordem de Deus. Sim. Esse Deus é o soberano do universo. Se ele mandou... Se tudo no universo escuta e obedece à voz dele, ele mandou o sol parar e o sol parou. Benção. Ele mandou as estrelas aparecerem, elas aparecem. Ela manda aparecer, elas aparecem. Deus manda o vento cessar, cessa. Deus manda o mar se acalmar, se acalma. Deus manda uma mula profetizar, profetiza. Deus manda um verme cortar uma planta que trazia sombra ao profeta Jonas, e o verme vai lá e obedece. Deus manda os demônios, eles batem em retirada. Deus manda os anjos, eles saem para obedecer. Deus manda a igreja e ela vai resistir. Então, é uma ordem. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, pelos resultados que essa plenitude produz, né? Então, ela produz comunhão, ela produz adoração, ela produz gratidão e ela produz serviço. Está lá em Efésios 5, 18, 19, 20 e 21. Então, pelos frutos você conhece uma árvore. Que tipo de árvore eu quero ser? Estéril ou frutífera? Então, a motivação decorre da obediência e dos resultados. Maravilha, maravilha. Então tá aí os motivos para ser cheio do Espírito Santo. De repente, você que está nos acompanhando no YouTube, deixe nos comentários alguma experiência, se de repente você já conhece a Jesus, já conhece ao Senhor, ou se você, porventura, veio nesse vídeo e não conhece
a Deus, deixe uma mensagem, deixe de repente alguma pergunta e a gente vai estar interagindo com você. Como a gente fala, o Debatistas é um programa de debates e entrevistas, e não necessariamente debate de duas pessoas em oposição, né? Mas debates de temas, e você também, quando comenta, quando participa, você se torna também um Debatistas. Bom, pastor Hernandes, como então ser cheio do Espírito Santo? O senhor respondeu o que é ser cheio do Espírito Santo, as motivações, o porquê ser cheio do Espírito Santo, e embora a gente não quer trabalhar aqui questão de receitas, a internet é muito, né, do tutorial, como, mas princípios práticos que a gente poderia ter. Pois bem, então veja bem, quando você fala, primeiro vamos pegar a palavra grega para plenitude, enchei-vos. Primeiro, essa palavra está no plural. Sim. Então não é para uma elite espiritual, é para todos. Segundo, essa palavra está no imperativo. Não é uma sugestão, não é um pedido, é uma ordem. Terceiro, esta palavra está num tempo que nós chamamos no grego de presente contínuo, aquilo que você destacou agora há pouco. Não é para um momento específico, mas é para ser constante. Sim. Ou seja, a plenitude de ontem não serve para hoje. Então, todo dia você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quarto, este verbo está na voz reflexiva. Em outras palavras, eu não sou o agente da plenitude, eu sou um receptáculo dela. Ilustrando, poderíamos pensar na história lá daquela mulher, viúva do estudante de teologia, do aluno da escola de profetas de Sim. Eliseu, quando ela recorre a Eliseu para pagar as dívidas, e ele pergunta: o que você tem em casa? Mas eu não tenho nada. Mas depois lembra, eu tenho um pouco de azeite. Então vai lá e pede vasilhas emprestadas, vasilhas, muitas vasilhas. Aí entra para o seu quarto com seus filhos, pega essa botija de azeite que você tem e entorna nessas vasilhas. E diz o texto que enquanto tinha vasilhas vazias, o azeite não deixou de jorrar. Ou seja, enquanto tiver disponibilidade em nós, haverá mais e mais de Deus para nós. Agora, há uma lei da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então eu só posso ser cheio se eu estou vazio. Eu não posso estar cheio se eu já estou cheio. Então, muitas vezes eu estou querendo a plenitude do Espírito Santo e ela não vai acontecer, porque primeiro eu preciso me esvaziar. Sim. Esvaziar de mim mesmo, do pecado, da impureza, da malícia, da maldade. Ou seja, é necessário que haja então arrependimento, confissão, abandono do pecado. É preciso que eu busque os meios de graça, como a leitura das Escrituras, a vida de oração, a vida de jejum, a obediência à palavra, o exercício da fé cristã. Então, é nessa dinâmica da vida, nessa busca, é que esse óleo vai jorrar, porque a vasilha está não só vazia, ela está desejosa de receber. Pegando duas figuras de Isaías 44:3, está escrito lá: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Essas duas figuras são emblemáticas, terra seca e sedento. Sobre quem Deus derrama o Espírito Santo? É sobre quem tem sede. Sobre quem tem sede. Onde cai a chuva? É na terra seca. Então, não é possível ser cheio se eu não quero, se eu não busco, se eu não anseio, né? O Espírito Santo vai para frente procurar quem está pronto, quem está sedento. Então, é preciso desejar e estar preparado. Que bênção. A gente observa, então, no coração dos pioneiros e muitos que fizeram parte do movimento de renovação, no início da denominação, esse ardor, né, esse desejo de que essa geração viva aquele período, aquele tempo. E eu gostaria que o senhor trouxesse algum esclarecimento para a gente, porque eu sou um pastor jovem, da nova geração. E a gente, quando ouve, né, o ser cheio do Espírito Santo, a gente também tem saudade desse tempo áureo, digamos assim, da denominação. Qual conselho o senhor traria sobre o soprar do Espírito, o mover do Espírito, esse tempo que nós temos vivido hoje? Bom, quando o Espírito Santo foi derramado lá em Jerusalém no dia de Pentecostes, e aconteceu aquele fenômeno extraordinário de um vento impetuoso entrando na casa, línguas como de fogo pousando uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, eram 120 pessoas.
homens, mulheres, e todos começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Houve um ajuntamento ali, mas o fenômeno em si não produziu nas pessoas que se aglomeraram compreensão. Uns olharam com ceticismo, perguntaram: o que quer isso dizer? Outros olharam com preconceito: são galileus. Outros olharam com zombaria: estão bêbados. O que trouxe esclarecimento foi a pregação. E Pedro se levanta para pregar, para dizer: não, eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o que profetizou Joel. É o cumprimento da promessa do Pai, que Jesus deixou claro antes de ir assunto aos céus. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então é a promessa do Pai. É o batismo com o Espírito, é o revestimento de poder. E aí o que acontece? Quando Pedro se levanta para pregar, ele diz: esta promessa não é apenas para vós. Esta promessa é também para os nossos filhos. Esta promessa é para aqueles que ainda estão longe. Esta promessa é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, não existe uma geração mais privilegiada do que outra, no sentido de que para esta geração teve, para esta aqui não tem. Não. Se aquela geração que teve, ela teve porque buscou. Ela teve porque desejou. Ela teve porque se preparou. E eu entendo, e talvez até fale isso hoje à noite, é que para que o avivamento chegue, é preciso preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. Se esta geração preparar o caminho do Senhor, como a geração que nos precedeu e experimentou um grande despertamento, nós haveremos de receber também porção dobrada do Espírito Santo. Então, quando você olha no Pentecostes, não tem idade privilegiada, não tem idade sagrada. Tinha pessoas idosas, maduras, pessoas jovens. Não tem gênero sagrado, ali ficaram cheios do Espírito Santo, homens e mulheres. Não tem posição sagrada, Maria, que era mãe de Jesus, ou os apóstolos, Pedro, João, não ficaram mais cheios do Espírito Santo do que as mulheres da Galileia que lá estavam também. Então, esta bênção, ela é para todos. Para jovens, para adolescentes, para crianças, para homens, para mulheres, para velhos, para doutores, para analfabetos. Não tem barreira. É o que está lá em Joel capítulo 2. E eu acho que a nossa geração, ela precisa ardentemente buscar isso. A certeza de que Deus está mais interessado em dar do que nós em receber. Às vezes nós descansamos, então, na soberania de Deus, digamos assim. Então Deus não quer revelar. Eu não colocaria a palavra descansar, porque a palavra descansar é boa. Às vezes nós jogamos nas costas de Deus aquilo que é nossa responsabilidade. Perfeito. Então não é só esperar, ele quer dar. Agora precisamos buscar. É ter um caminho para percorrer. É preparar o caminho do Senhor. Que bênção, que bênção. Pastor Hernandes, muito obrigado. Obrigado por esse tempo. Eu tenho certeza que quem está assistindo está fazendo assim agora. Teremos outras oportunidades, se Deus quiser. Mas nós agradecemos esse tempo, a sua disponibilidade de trazer aqui para nós esses minutos de sabedoria da palavra de Deus aqui ao nosso coração. Eu quero lhe presentear com o material da Lerban. Esse é um livro meu. Obrigado. Cantar e Ensinar, Doutrina Cantada, Doutrina Aprendida. Eu cito aqui alguns dos seus comentários também, alguns textos que eu tenho trabalhado, que esse é um trabalho que foi feito, foi a minha conclusão de curso, lá no Bethel Brasileiro, minha monografia, e eu trabalho Paulo, a maneira que Paulo utiliza os hinos da igreja primitiva, os salmos, para solidificar o ensino, né? Lá em Colossenses 3,16 também, que seria a base aqui, da espinha dorsal do livro, ensinando-vos e admoestando-vos, por meio dos salmos, hinos e cânticos espirituais. Então faço algumas citações aqui. Eu quero lhe presentear. Muito obrigado. Livro, tá bom? Muito grato. Receba esse presente, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado, Natan. Deus te abençoe. Amém. Vou ler com carinho. Últimas palavras então, pastor, para a gente finalizar o nosso bate-papo? Ok, primeiramente eu quero agradecer a você pelo convite, agradecer a oportunidade, parabenizar pela escolha do tema, né? Esse é um tema sempre oportuno, sempre necessário, sempre desafiador. Agradecer também o privilégio de estar aqui hoje na Igreja Batista do Calvário, de Sobradinho, e rogar a Deus para que a nossa geração não apenas leia sobre o assunto, tenha informação do que Deus já fez no passado, mas que a nossa geração também experimente um derramamento do Espírito Santo
e seja visitada essa geração por um poderoso avivamento espiritual. Amém. Que bênção. Muito obrigado mais uma vez, pastor. Privilégio estar aqui com você. E você que nos acompanhou, muito obrigado também pela sua participação. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com seu pastor, com os amigos da sua igreja, com a sua família. Eu tenho certeza que essa palavra vai tocar muito o coração, já sei que já tocou o seu coração, vai tocar muito o coração dos seus irmãos. Aquele jovem, aquele como eu, que às vezes tem alguns pensamentos assim, não, vamos... É porque Deus não quer derramar o seu poder agora. Ficou o recado para mim, ficou o recado para você, ficou o recado para a nossa geração. Busquemos ao Senhor. Que Deus te abençoe, um grande abraço, até o próximo Debatistas.